Olá, meu povo! Que bom que vocês estão aqui nessa nossa véspera de prova do cargo AADEE, Prefeitura do Recife. E, claro, eu vim trazer as últimas dicas para você. Eu sou o professor Heber Vieira e vamos embora dar essas dicas agora para você. Vamos a você que tem me acompanhado ao longo de todos esses eventos. Nós tivemos, juntamente com os outros professores, com Elaine e Eduardo, eu fiz 4 aulões com eles, fiz um sozinho e fiz ainda 2 cursos, um de redação e um de português. Então, foram muitas aulas mesmo. Foram, eu acho que quase 20 aulas para esse concurso. Depois eu vou contar direitinho, mas eu acho que foram quase 20 aulas. E tem gente que participou das 20, viu? Tem gente que participou das 20. Então, simbora, vamos lá. Temos aqui um texto, olha, gente, fique tranquila em relação ao texto, porque a banca, ela não é boa de texto. Como assim ela não é boa de texto? Ela põe os textos muito grandes, com poucas questões que levem você, de fato, a pensar. Nas questões de texto não tem casca de banana, simplesmente há informações que não estão contidas ali no texto. Por exemplo, eu estava trabalhando com um aulão quinta-feira e tinha uma situação que ela estava lançando a questão do Gemini Live, que é uma nova ferramenta de inteligência artificial do Google, e muita gente caiu porque não leu, mas ela dizia, o nome era Gemini Live. Aí o pessoal teve uma opção que ela colocou Gemini offline. Olha só. O oposto de live, né? A live é online, é ao vivo. E é isso. Então ela trabalha dentro dessas coisas, sabe? Você não vai ter problema. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre esse texto. Olha, o próprio título já nos dá muita informação. O título. Você sabe que temos o termo gato por lebre. O que é gato por lebre? É você adquirir um determinado produto e aquele produto ele não entregar o que você esperava, né? Ele não ter o que ele disse que teria. Isso acontece demais hoje, principalmente em relação a mercado, por incrível que pareça, alimentício. E esse texto fala disso. Imagine que você está no supermercado ou na farmácia, na seção que vende leite em pó. Ao avaliar as marcas disponíveis, vê que em algumas latas o rótulo destaca que o produto é fonte de cálcio, ferro e zinco, além de conter um mix de vitaminas. Parece uma boa opção para crianças, certo? No entanto, olha aí a diversidade. No entanto, se comprar esse produto pensando que é leite, você estará levando gato por lebre. Embora a embalagem seja muito semelhante à do leite em pó, esse produto é, na verdade, um composto lácteo. Mistura de leite 51% no mínimo, de acordo com a legislação, Instrução Normativa 28 de 2007, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E de ingredientes diversos, como soro de leite, óleos vegetais, açúcar e substâncias químicas para dar aroma, sabor, aumentar a durabilidade, etc., chamadas de aditivos alimentares. Mas grave é o risco de confusão com fórmulas infantis e fórmulas de segmento, alimentos artificiais, substitutos do leite materno, indicados para recém-nascidos de até 6 meses e para bebês entre 6 meses e 1 ano de idade, respectivamente. Embora não exista produto industrializado que se equipare aos benefícios e à proteção à saúde da mãe e do bebê proporcionados pelo aleitamento materno, as fórmulas infantis e do segmento são desenvolvidas para suprir as necessidades nutricionais do bebê quando a amamentação não é possível, explica Rosana de Vites, ex-presidente e atual conselheira da Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar, IBFAM, na sigla em inglês, no Brasil. O composto lácteo, ao contrário, não deve ser oferecido para crianças com menos de 1 ano.
Porém, a IBFAM detectou problemas na oferta desses produtos, que podem levar o consumidor a erro em relação à sua composição para quem ele é indicado. E aí, então, depois eu tenho, quando eu terminar aqui, contextualizando, eu tenho uma historinha a falar em relação a isso. Historinha pequenininha, claro. Em 2017, a organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação que visa proteger o direito à amamentação do Brasil, a chamada NBCAL, composta por resoluções, portarias e pela lei federal no 11.265/2006, regulamentada pelo decreto de 8.552/2015. A norma reúne regras sobre rotulagem, comercialização e publicidade de uma série de produtos que podem atrapalhar o aleitamento materno, desde alimentos, leites artificiais, outros produtos lácteos e papinhas, por exemplo, e acessórios como chupetas, mamadeiras e bicos. Aí está uma matéria chamada Gato por Lebre, e a matéria que foi feita pelo IDEC. Eu não vou ler o outro texto, porque ele fala sobre superalimentos. Esse daqui é o que cai mais, é o que está mais na prova. Se precisar, a gente volta para esse outro, tá bom? Mas aí eu só quero dizer a vocês que eu passei por uma situação muito parecida de gato por lebre, e aí, nesse contexto, que eu poderia dar meu depoimento aí. O que aconteceu foi o seguinte: eu fui comprar uma manteiga, e eu achei a manteiga tão barata em relação às outras. Aí eu fiquei, né, desconfiado, comprei. Aí comprei, usei, tal, tal. Aí depois eu fui ao mercado de novo e comprei a manteiga. Não, antes de comprar a manteiga, eu disse, não sei porquê, mas eu acho que isso aí não é manteiga. Aí eu vi que não era. Ela era uma mistura que parecia manteiga. Colocava o nome imitação, não. Eu fiquei tão puto nesse mundo. A mesma coisa já havia acontecido em relação ao leite. Então, tenham muito cuidado quando forem comprar leite, porque se vier composto lácteo, aquilo ali não é leite. É o que ele coloca aí, né? Tem um percentual, mas não é leite, tá bom? Oi, Luiz Rafael. Então, para isso tem outros exemplos também, professor. É queijo do reino. Tem queijo do reino e tem tipo reino, que é É, uma outra mistura, cheia de coisa. Hoje em dia tudo é tipo alguma coisa. Outro cara tava falando tudo. assim, na internet um biscoito balduco que é tipo sabor tipo chocolate, uma coisa assim. Agora tudo é tipo alguma coisa. Tipo, só para justificar um preço mais baixo e acessível. Só que isso faz muito mal mesmo, porque não tem os nutrientes necessários. E também a maioria dos possíveis leites condensados também tem isso. Então é impressionante, a gente tem que ficar atento a isso, tá? É um texto que é interessante, até para a gente se ligar. Então vamos lá. Aqui está o nosso primeira questão. E a banca fugiu de texto. Fugiu de texto mesmo. Nessa prova havia 15 questões. Eu escolhi 12 por conta do tempo, tá? Aí ela coloca assim, sem prejuízo para o sentido original. Por que eu estou dizendo que ela fugiu do texto? Porque esse elemento que vem aqui agora é um elemento, essa primeira questão, é uma questão de conjunções. Questão de conjunção, ela está muito associada, principalmente quando ele diz assim, sem prejuízo para o sentido original, são aquelas conjunções que transmitem valor semântico, transmitem sentido para o contexto. Então, você, quando encontrar algo desse tipo, você já vai focar nisso aqui, olha. Você vai focar nessa estrutura aqui. Olha só. Você vai focar nesse elemento. Embora. Porque a conjunção é essa, tá? Porque quando ele diz sem prejuízo para o sentido original, você faz, opa, isso daqui é conectivo. Ou vai ser conjunção ou preposição. Normalmente é conjunção, que são os elementos que fazem a conexão entre as duas orações. Poderia ser substituído da seguinte forma. Então, primeiro, é importante que eu diga a você que o embora ele transmite um determinado valor semântico no texto. O sentido original dele aí, o embora, gente, ele vai ser sempre concessivo. Tá? Não esquecer isso, por favor. O embora vai ser sempre concessivo.
É uma concessão. O que é concessão? É quando ele anuncia que a outra oração vai ser adversativa. Tá? Então, embora a embalagem seja muito semelhante à do leite em pó, é como se fosse assim, não tem nada a ver com leite em pó. Vai mostrar exatamente que a outra oração seria adversativa. Então, é concessivo. Você vai buscar uma alternativa que seja concessivo. Não é adversativo, ele anuncia que a outra oração é adversativa. Então, visto que, aí você vai focar exatamente nesses itens que eu estou marcando aqui para você. Olha. São esses itens aqui, os quais você vai focar. Visto que sempre, preste atenção aqui, sempre vai dar ideia de causar. Ok? Visto que, uma vez que, porque, causa na história. Tá bom? Então, visto que já sabe, só Jesus na causa. Desde que, olha, eu vou amanhã com você, desde que você compre ingresso para mim. Então, esse desde que, ele está passando para nós uma ideia de quê? De condição. Ele não passa uma ideia de certeza. Ele passa aí uma situação que precisa ser acordada antes. Tá? Então, isso não passa certeza, passa uma incerteza, e essa incerteza vem em forma de condição. Tá? Então, encontrou o desde que, olha, desde que a embalagem seja muito equivalente à do leite, equivale a quê? Se a embalagem for. Então, é condição, não é isso que estamos querendo. Conforme já está dizendo, bem na cara da palavra mesmo, né? Conforme equivale a conformidade. Conforme é a mesma coisa de segundo, de acordo com, consoante. E agora vem com quanto. Com quanto é exatamente o com de concessão, tá bom? Então, com quanto é a mesma coisa de embora, bem como é a mesma coisa de apesar de, tá bom? Então, a nossa resposta na primeira questão fica aí na letra D de dado. Certinho? Maravilha. D de dado aí é a nossa primeiro gabarito, aí está para você. Tá? Alguém quer participar? Eu vi aqui alguém de tum. Eu, professor, eu. Diga, Luiz. Esse com quanto, ele equivale a contanto? Não. Contanto que é condição. Tá? Então, cuidado com essas três palavras que são muito próximas. Contanto é condição, conquanto vai ser concessão e, portanto, vai ser condição, conclusão. Portanto, conclusão, conquanto, concessão, tá? E que vai ser contanto que vai ser condição, tá bom? Então, fica aí a dica para você. E letra E segue a linha do quê? Do mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Então, o todavia, ele está como adversativo. Adversidade, oposição. Então, é isso. Primeira questão, aqui você percebe que vai ser oposição. Vocês já perceberam que eu não mostro somente a questão que é o gabarito, a alternativa que é o gabarito. Eu gosto de comentar todas as outras, porque aí a gente fica muito mais seguro em relação ao que virá na prova amanhã. De repente não vem concessão, mas vem condição, vem oposição, ou vem, de repente, essa que a gente trabalhou na letra A, causa. Tá? Então, vai ter uma questão dessa na sua prova, certamente. Tá? E eles colocaram aqui na primeira questão. Agora ele chega para nós e diz assim: a banca gosta da função do que e do se. Tá? Inclusive, ela colocou no edital. Assinar a alternativa que analisa corretamente o trecho do termo se no trecho. No entanto, se comprar esse produto pensando que é leite, olha, novamente uma questão de conjunção, de conectivo. Se comprar equivale a caso
compre. Quando eu digo se comprar, equivalendo a caso compre, tá? Se comprar, desde que você compre, contanto que você compre, isso vai ser o quê? Condição. Condição. Tá? Então, vamos lá. O termo indetermina o sujeito? Não. Se ele é uma conjunção, conjunção não indetermina sujeito nenhum. Tá? Isso aqui é conjunção. Por que é conjunção mesmo? Porque ele está iniciando uma oração, interligando a outra. Tá bom? Temos aqui uma conjunção. Essa conjunção, ela é coordenada ou ela é subordinada? Como é que você sabe? Basta você ler apenas a oração dela. Vamos ver a oração da qual ela faz parte. Se comprar esse produto pensando que é leite. Pronto, leia isso para alguém assim no dia a dia. Ei, fulaninho, ó, se comprar esse produto pensando que é leite, a pessoa vai entender? Não. A pessoa vai dizer, tá faltando alguma coisa na tua frase, criatura. Termina esse negócio. O que é que está acontecendo? Essa conjunção, ela deixa a oração dependente. Então, quando a conjunção deixa a oração dependente, a conjunção fica subordinada. Então, é uma conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa é aquela que deixa a oração dependente, tá bom? Foi esse exemplo que eu passei agora para você. Ei, se comprar esse produto pensando que é leite, fica solto. Tem que ter uma outra oração para complementar, tá bom? Então, o termo indetermina o sujeito? Não. O termo introduz uma oração que funciona como sujeito? Não. Está aí como um valor de condição. O termo expressa a igualdade entre o sujeito e o objeto da ação. Olha, igualdade entre o sujeito e o objeto da ação seria se eu dissesse assim: esse material funciona como a solução. Então, esse material funciona como solução. Solução e material, eles estão como elementos iguais, tá bom? Seria isso aí, tá? Mas não está acontecendo isso de forma alguma. O termo dá início a uma ação em que o verbo está na voz passiva. No entanto, se você comprar, quem está praticando a ação aí é o sujeito oculto, você ou ele. Se ele comprar esse produto, pensando que é leite, se você comprar esse produto, então perceba que o verbo, ele pratica a ação. Tá? Se há uma ação sendo praticada, a voz será ativa. Ok, gente? Então a nossa resposta só pode ser a letra E. O termo inicia uma oração subordinada. Por que subordinada? Porque ela é dependente de outra. Não tem sentido você falar essa oração sozinha. Fica perdido, como aquele exemplo que eu falei. É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer assim: olha, amanhã, quando terminar a prova. Aí você vai dizer: sim, pode terminar a prova o quê? Está vendo que foi faltando algo? Então, esse quando terminar a prova, por conta do quando, ele deixa a oração dependente. Então, a gente vai dizer que esse quando, ele é uma conjunção subordinativa. O que é que a conjunção subordinativa faz? Ele transforma aquela oração da qual ele faz parte em uma oração subordinada. Nesse caso do quando terminar a prova, vai ser uma subordinativa temporal, adverbial temporal. Nesse caso aqui, foi condicional. Mas Weber não tem essa alternativa de condição, não. Minha gente, uma situação que é condição, ela é certeza? Não. Ela dá ideia de incerteza. Uma situação condicional, ela não está indicando certeza. Ela está indicando incerteza. Incerteza aqui, a banca adora fazer isso, viu? Para não ficar muito na cara. Então, é a ideia de condição. Condição está dentro do campo da incerteza, tá bom? Então, a nossa resposta ficou na letra E nessa questão, e eu quero saber aqui de vocês direitinho como é que vocês estão. Todo mundo compreendeu certinho? Todo mundo compreendeu, gente? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Maravilha, ficou certinho aí. A explicação ficou boa, tá?
Pronto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode usar o microfone. Sem problema algum. Pode usar o microfone aqui. Posso ir então à próxima, né? Vamos à próxima. Questão número 4. Olha, a partir da leitura do texto 1, é incorreto inferir que o composto lácteo. Olha, além do texto que eu li para vocês, eu também dei alguns exemplos pessoais, exemplos que aconteceram comigo, tá? O termo composto lácteo, ele quer o incorreto, ou seja, o que não corresponde no texto e ao que eu expliquei aqui, a composto lácteo. Não se compara ao leite materno, é produzido para suprir as necessidades nutricionais ausentes no leite, pode levar o consumidor ao erro de comprá-lo como leite, não é um produto indicado para todas as crianças, é um produto cujo principal ingrediente é o leite. E aí? Eu quero saber de vocês, aqui nessa terceira questão, qual vai ser a nossa resposta. Eu quero muito saber de vocês qual vai ser a nossa resposta. Eu quero todo mundo muito amostrado e confiante. Quero sim, todo mundo confiante aqui. Vamos embora, isso mesmo, responde. Responde que você consegue. Ele quer a incorreta. Quer a incorreta. Eu estou vendo aí que está tendo uma briga entre duas alternativas. Duas alternativas aí estão se degladiando. Menino. Bora lá. Bora lá. Ele quer a incorreta. Olha. Não se compara ao leite materno. Não se compara. É produzido para suprir as necessidades nutricionais ausentes no leite? Não! De jeito nenhum. Por isso o título Gato por Lebre. Tá? A resposta é a letra B. Ele não vem para suprir as necessidades nutricionais ausentes do leite. Tá? A letra C está dizendo que pode levar o consumidor ao erro de comprá-lo como leite. Não é isso? Pode levar sim. Eu mesmo já comprei uma vez, eu fiquei pé da vida. Pode levar, ele quer o incorreto. Não é um produto indicado para todas as crianças. Ele não é, o texto diz isso. É um produto cujo principal ingrediente é o leite. Não. Perceba que esses outros produtos que não são leite, eles ficam com 51%. Ou seja, o leite ele fica com 49% no máximo. E olha que isso pode estar errado, inclusive, né? Pode estar errado, às vezes nem chega a 49%. Então, você percebe aqui que é um produto cujo principal ingrediente é o leite. Esse elemento aí, ele mostra para a gente o ingrediente. Veja, o ingrediente é o leite, mas tem os outros elementos que vão se juntando, né? Porque tem um soro de leite também. Leite e soro de leite. Por isso que a gente não vai considerar errado. Exatamente porque tem o leite e tem o soro de leite. Aí o principal ingrediente termina sendo, tá? Mas se ele dissesse somente o leite puro, aí seria errado. Mas quando ele diz o principal ingrediente é o leite, tá? Então fica sendo por conta da soma das coisas, porque tem o leite e tem também o soro de leite e esses produtos que vêm a partir do leite. Então, a nossa resposta fica a letra P de bola, porque ele não é produzido para suprir necessidades nutricionais ausentes no leite. Não é de jeito nenhum. Ele é exatamente para baratear e você comprar gato por lebre. Oxe, olha, sei não, viu? Eu até agora estou com raiva desse negócio, dessa situação pela qual passei. Quarto item é com vocês agora. A expressão gato por lebre, empregada no texto 1, apresenta o quê? Teor positivo, prevê justiça. Teor negativo, denota enganação. Teor de descaso, versa sobre ousadia. Teor de desalento, evidencia frieza. Teor de animosidade, determina ressentimento. E aí, gente, eu quero saber de vocês o que é que vocês me dirão aí.
Eu expliquei também, expliquei revoltado, eu trouxe para mim esse texto todo, eu trouxe para mim esse texto todinho, né? Na minha revolta. Perceberam isso? Ai, qual foi a letra de vocês? Estou percebendo que vocês fizeram aqui já. Olha só, a nossa letra vai ser a letra B, né? G por letra, teor negativo, denotando enganação. Tá vendo que a parte textual é tranquila, tá? Então, aí está, quarta questão, resposta à letra B de bola. Maravilha, sem estresse. Quinta questão, olha só, você que participou das minhas aulas de teoria e participou de aulões, eu disse e digo que a banca adora trabalhar o assunto crase quando é de forma facultativa. Crase com valor facultativo. Aí eu quero saber de vocês. Tem um ponto que eu digo, será que alguém se lembra que quando se fala de crase, valor facultativo, alguém se lembra da regrinha que eu ponho em relação a isso? Qual seria, a banca usa mais qual elemento em relação à crase facultativa? Será que alguém se lembra aqui, por favor? Qual é o termo que a gente usa crase facultativa? Tem dois que eu falo bastante. E aí? Aqui veio novamente. Olha só, Valdicleres está dizendo aqui que nós falamos sobre pronomes possessivos, mas não são todos pronomes possessivos, são pronomes possessivos femininos no singular, regidos de preposição a. Não esquecer disso, tá? Pronomes possessivos, regidos de preposição a, e eles têm que estar no singular, esses pronomes possessivos. Tá? Só lembrando que os pronomes possessivos são minha, tua, sua, nossa e vossa. Então, aqui, olha, pronomes possessivos no singular. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Coloquei você. Eu digo uma coisa e escrevo outra. E vossa. Esse vossa aqui, gente, não é vossa de vossa senhoria, não, tá? Que o vossa de vossa senhoria é com letra maiúscula. É o vossa mesmo. Eu vou amanhã comparecer à vossa casa. Você vai comparecer à vossa casa seria facultativo. Quem comparece, comparece a algum lugar. Sendo assim, que você está percebendo, regidos, pronomes possessivos no singular, regidos de preposição a. Então, o que é que vai acontecer aqui? Crase facultativa. Para que você não tenha nenhum problema, qual vai ser, só olhando aí, gente, qual vai ser o gabarito dessa questão, número 5? Qual vai ser o gabarito? Olha quanta amostração! O gabarito será exatamente letra B de bola. E eu quero também complementar que a crase facultativa ela não acontece somente diante de pronomes possessivos no singular regidos de preposição a, não. Ela acontece também após a palavra até. Não esquecer, tá? Após até, a crase facultativa é. Anote aí. Após até, a crase facultativa é. Maravilha, perfeito, muito bom. Então, nossa resposta aqui está, letra B de bola. Olha aqui, olha, a sua. Em relação a quê? A sua. Sua está no singular e é feminino.
tá? Pronome possessivo feminino no singular. Resposta B de bola. Olha só, que maravilha, seria tão bom que na prova de você viesse assim, né? Sexta questão. Ele colocou já o trecho aqui. Veja que até agora a gente não precisou ler o texto todo para entender. Só parte dele. Para você ver como a banca ela não pega muita coisa literalmente do texto. Assinale a alternativa que classifica corretamente o recurso empregado no trecho. 51% no mínimo, 51% no mínimo, de acordo com a legislação. Instrução Normativa 28/2007, Ministério da Educação, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bem, o que eu quero saber aqui de vocês é o seguinte: a banca diz intertextualidade, ou diz também discurso direto. Aí é o seguinte, gente, o que é intertextualidade? Preste atenção. Intertextualidade é quando você está falando sobre um assunto e você traz uma informação de outro texto ou de uma autoridade sobre aquele mesmo assunto ali. Isso é o que a gente chama de intertextualidade. Por exemplo, a gente tem uma autoridade aqui, tem. Quem é a autoridade nossa? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que é o MAPA. Então, nós temos essa autoridade. Mas o texto não fala sobre o mapa, mas o assunto é o mesmo. Então, o que foi que o autor fez? Ele trouxe uma informação que tenha a mesma temática. Então, isso é intertextualidade? É. É uma intertextualidade explícita. Qual a diferença de uma intertextualidade explícita ou implícita? Por exemplo, se eu chegar para você e disser, eu estiver escrevendo um texto e disser assim, que fulaninha é rebelde e tal, e foi, de repente, considerado uma ovelha negra da família, né? Que é aquela música de Rita Lee, uma ovelha negra da família. Isso seria uma intertextualidade implícita, porque eu pus a forma ovelha negra da família, mas eu não disse de quem era aquela letra. A partir do momento em que você usa a intertextualidade e você diz de onde vem, aí você deixou explícito. Então, a gente tem aqui, na letra A, trata-se de intertextualidade explícita com teor explicativo. Tá? Por quê? Weber, por que teor explicativo? Porque ele colocou aqui, ó, 51% no mínimo, ele está explicando. Tá? Então, isso aqui é a parte explicativa desse elemento. Teor explicativo veio aqui. A intertextualidade veio exatamente explícita, veio exatamente com o Ministério da Agricultura. Tá bom? Então, é isso aí. Nosso gabarito vai ser a letra A. Ou é bem se fosse um discurso direto. Discurso direto é a transcrição literal da fala de alguém. Então, se eu dissesse assim, olha, e o Ministério falou o seguinte, 2 pontos, eu quero 51% no mínimo. Aí isso seria transcrição na fala de alguém. Tá? Só que aqui ele disse que é um discurso direto em primeira pessoa, não é em primeira. 51% no mínimo, de acordo com a legislação, isso é terceira pessoa, e não a primeira. Tá? A legislação é ela. Trata-se de discurso direto em terceira pessoa apenas. Ele faz assim, terceira pessoa apenas. Olha só, nós temos aqui um elemento que ele faz 51% no mínimo, de acordo com a legislação. Esse de acordo aí, ele está mostrando que é conforme um determinado órgão, tá bom? E esse detalhe que eu quero agora falar exatamente se isso é discurso direto, o discurso direto seria se fosse uma pessoa falando. Então, não há pessoas falando. É o Ministério da Agricultura que colocou isso lá. Então, olha, se fosse o ministro, mas é o ministério,
Tá bom? Então, olha, não é discurso direto em ambas as situações, não é discurso direto porque a fala não foi de uma pessoa, não foi de um ministro, por exemplo. Em ambos os casos, seria se eu dissesse ministro, mas desse ministério, aí não pode. Trata-se tanto do discurso direto em terceira pessoa, quanto de intertextualidade implícita. Nem é implícito e nem é discurso direto. Com teor irônico, não tem nada de irônico. A letra E realmente, ó, fumou um baseado tremendo, a letra E. Tá? Então, a sexta questão, a nossa resposta é a letra A. Intertextualidade explícita com teor explicativo, mostrando que são 51%, no mínimo. Tá bom? É isso. Sétima questão, olha só. A organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação que visa a proteger o direito à amamentação no Brasil. A banca quer saber o que é que esse que é. E eu quero, a banca quer saber se esse que ele é sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou agenda passiva. E eu quero saber de vocês se esse que ele é uma conjunção. Ah, professor, o senhor pode repetir a dica da crase? Posso sim. Você primeiro tem que observar a crase facultativa. Se você vai encontrar ali, localize primeiro os pronomes possessivos femininos do singular, que são aqueles que eu pus ali. Minha, tua, sua, nossa ou vossa. Tá? E observe se o termo anterior pediu preposição a, como aconteceu aqui na letra B. Em relação a que? Aí ele pediu preposição a. Se ele pedir preposição a crase vai ser facultativa. Em relação à sua família, crase facultativa. Você pode pôr ou não. Em referência à nossa amizade, crase facultativa também. Tá bom? Eu assisti à sua aula, crase facultativa também. Porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Tá bom? Entendeste, Zélia? É isso. E outra coisa também que eu pus, que é a questão de você trabalhar com um outro caso de crase facultativa, é após a palavra até. Olha, eu vou até ali a esquina, eu vou até a esquina, no instante e volto. Crase facultativa. Tá bom? Compreendeu direitinho? Fala aí para mim, por favor. Maravilha. Veja aqui, a pergunta que eu quero fazer a você, nesse momento, é a seguinte. Esse que está aqui, você que está estudando muito, estudou muito esse concurso, é uma pergunta que não está na prova, não está na questão, mas é necessário que você saiba para, a partir daí, você ter o pontapé. Esse que está aí, ele é um pronome relativo ou ele é uma conjunção integrante? Eu preciso saber de você. Alguém pode me dizer, ele é pronome relativo ou ele é conjunção integrante? Olha aí o pessoal respondendo. O pessoal respondendo, dizendo que ele é um pronome. Teve gente que disse que é conjunção. Vamos tirar isso agora a limpo. Quando é que o que ele é um pronome relativo? Preste atenção. Quando é que o que é pronome relativo? E ele vai ser pronome relativo em que situação? Antes dele
vem um nome que ele substitui. Para ter certeza de que é relativo, para ter certeza de que é relativo, opte, para ter certeza de que ele é um pronome relativo, opte por o qual eu sempre chamo de os termos, os elementos do quarteto, tá? Os elementos do quarteto. Opte por, substituir por os quais, tá? Opte, substituir por os quais, as quais, o qual ou as quais, tá? Substitua por os quais, as quais, o qual ou a qual, tá? E o que, vai cair na prova de vocês isso, tá? O que é conjunção integrante, o que é que acontece com ele? Substitua a partir dele, a partir do quê? Até o fim, pelo termo isso. Vamos tentar. Você vai substituir pelo termo isso. Olha só. Vejamos aqui. Vamos começar exatamente pela conjunção. Eu tenho aqui. A organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação isso. Cabe, gente, você chegar e dizer assim, da legislação isso. Não cabe. Não cabe você chegar e dizer que é legislação isso. Não cabe. Está fora. Podre. Tá? Então, ué, em que momento seria, então, a condição integrante que caberia isso? Se eu dissesse assim, olha, eu espero que você gabarite a prova de português. Vamos utilizar o quê? Eu espero que você gabarite a prova de português. Eu espero isso. Aí, esse que seria a condição integrante. Tá? Vamos aqui agora a esse próximo, para ver se é pronome relativo. A organização fez novamente seu monitoramento anual do cumprimento da legislação que, olha o que eu disse, antes dele vem um nome que ele substitui. Para ter certeza de que é relativo, opte substituir por os quais, as quais, o qual ou a qual. Tá? Eu falei isso aqui para você. Então, esse que, ele está ligado a que nome? Legislação. Esse que, ele poderá ser substituído por a qual. Mas você sabe que ele equivale a legislação. Então, você percebe que ele é um pronome relativo. Ele é pronome relativo. Maravilha. O nome relativo chegou aí e ficou. Ótimo, perfeito. Aí a banca quer saber, veja, para explicar essa questão, eu tive que mostrar desde a base. Aí você
vai fazer o seguinte agora. A banca quer saber de você. Qual é a função desse que? O que, você que estuda comigo, sabe que eu sempre digo que o que começa uma nova oração. Já que você sabe que esse que, ele é um pronome relativo, você vai olhar para esse que, já que ele está evitando a repetição do termo legislação, e você vai ler como? A legislação visa proteger. Entenderam? Porque você não está substituindo por a qual, e o que é pronome relativo, não substitui pelo anterior, ele equivale ao anterior. Então, você vai ler assim: a legislação visa a proteger o direito. Qual vai ser a função desse que no texto? Se ele equivale à legislação. Esqueça o anterior. Só foque a partir do quê? Você vai dizer assim: a legislação visa proteger. Quem é que visa proteger? A legislação. A legislação está formada pelo termo que? Que é pronome relativo. Sim, é pronome relativo, mas ele equivale à legislação. Quem é que visa? A legislação. Quando a gente diz isso, a gente localiza o quê, gente? A gente localiza o quê quando a gente diz isso? Quero saber de vocês. Quero saber de vocês. Quando a gente fala esse tipo de situação, a gente localiza qual elemento? A gente acabou de localizar o sujeito. É isso aí. Todo mundo entendeu direitinho, né? Se não entendeu, não tem problema. Ainda hoje eu mando para você essa aula para você rever essa situação. Então, o pronome relativo está desempenhando função de sujeito, tá? Função de sujeito do verbo visar. Maravilha! Perfeito, que coisa boa. Vocês entendem? Fácil. Por isso que a gente teve que buscar o caminho para se chegar a ela, tá bom? Então, função de sujeito, é isso. Nossa resposta aqui ficou exatamente na letra ficou exatamente na letra A. Olha aí, está para você, questãozinha, gabaritadinha, a letra A. Tá? E eu expliquei as outras, para você agora não pode ser objeto direto, de jeito nenhum. Eu não posso trazer esse elemento aqui como sendo objeto direto, porque seria o complemento. Só que ele não é complemento do verbo, nem indireto, muito menos complemento nominal. Ele nem seria indireto nem complemento nominal, porque você já viu comigo, se você assistiu às minhas aulas, que o objeto indireto e o complemento nominal, para que fossem, teria que ter, antes desse que, uma preposição. Tá, gente? Deveria ter uma preposição, coisa que você percebeu que não teve preposição aí. Tá? Então, vamos aqui continuar. Bem, não assisti às suas aulas porque não me sentia segura. Agora estou amando. Oh, que maravilha! Que maravilha, gente. Eu estou tão feliz com as mensagens que eu estou recebendo de vocês. Muito feliz mesmo. Vocês não têm noção. Apesar de quase 30 anos de sala de aula, mas eu fico muito feliz em receber esse carinho tão grande de vocês, esse carinho que eu tenho recebido. Tá? Isso me deixa, de fato, muito, muito feliz. Tá bom? Então, vamos aqui analisar agora a continuidade dessa situação. Tá? Vamos agora à nossa resposta, vamos à nossa questão número 8. Viram que para você entender a 7, eu tive que ir da base mesmo. Tive que explicar o que era um pronome relativo, explicar o que era condição integrante, para que você entendesse. Tá? Tive que fazer isso e não me arrependo. Oxe, menino, eu gosto de fazer isso. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Vamos continuar. Temos aqui agora a nossa questão número 8. Tá? A questão número 8 traz para nós a seguinte situação. Assinale a alternativa que analisa corretamente o emprego da vírgula no trecho. O composto lácteo, ao contrário, não deve ser oferecido para crianças com menos de 1 ano. Aí a banca quer saber sobre o emprego da vírgula. Assinale a alternativa que analisa corretamente o emprego dela, ou seja, essa vírgula está aí por qual razão?
Vamos observar uma coisa que eu sempre mostro e sempre cai na banca, inclusive no aulão de quinta-feira, que foi o aulão só de português e redação, eu tinha uma informação falando sobre isso. Eu disse que quando uma situação adverbial ela vier antes do verbo, nós vamos dizer que aquilo ali está deslocado. E eu disse que, principalmente quando as vírgulas serão obrigatórias, quando vier a partir de duas palavras. Porque duas palavras nós chamamos de locução, tá? Uma locução. Então, você vai e observa isso aqui comigo, tá bom? Então, locução é quando ele está deslocado. Aí, na letra A, eu tenho ao contrário. Vamos ver se há uma locução, se a gente consegue transformar. Locução, a gente normalmente consegue transformar em uma palavra só, tá? Então, olha, ao contrário é contrariamente. Então, você tem aqui um advérbio. Você sabe que toda palavra terminada em mente, ela é um advérbio, tá? Então, se a gente tem um advérbio, ao contrário é sinônimo dele. Só que, ao contrário, não vai ser puramente um advérbio, porque aqui eu tenho uma, duas palavras. Quando eu tenho mais de uma palavra, a gente vai chamar de locução adverbial. E ela estará antes do verbo, se ela estiver antes do verbo, olha a forma verbal aqui, quem é, gente? Deve ser, tá bom? Olha, deslocada é quando ela está antes do verbo. E quem é a forma verbal aqui? Deve ser. Ela veio antes do verbo. Quando acontece isso, a vírgula será obrigatória, tá? Porque ela está, olha, a vírgula se justifica pelo emprego de locução adverbial deslocada. Então, já sabe, deslocada é aquilo que vem antes do verbo. Ou então, até antes de a oração começar. Pode vir antes do sujeito e do verbo. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, ao contrário, vírgula, o composto lácteo não deve ser oferecido. Tá? Ô, Heber, me diz uma situação que a vírgula seria facultativa ou não teria vírgula. Ela seria facultativa se eu tivesse colocado após o verbo, se eu dissesse assim, o composto lácteo não deve, ao contrário, ser oferecido para crianças com menos de um ano. Aí seria facultativo. Mas quando vem antes do verbo, é obrigatório o uso delas. Tá bom? Então, a nossa resposta fica aqui sendo a letra A. Letra B, ele disse que era adjunto adverbial, adnominal, não é. É adverbial, porque a gente consegue transformar em advérbio. São todas aquelas palavras terminadas em mente. Tá bom? Então, a vírgula se justifica pelo emprego da oração subordinada restritiva, nada a ver, né, gente? Restritiva é quando a gente tem um pronome relativo e antes dele não tem pontuação. Pronto. Vamos lá aqui. Eu acho que acontece isso nessa anterior. Olha. Ao cumprimento da legislação que visa. Esse que é pronome relativo. Todo pronome relativo inicia uma oração com valor adjetivo. Se antes do pronome relativo houver uma vírgula, a oração vai ser adjetiva explicativa. Não havendo vírgula, será restritiva. Tá? Então, a letra C, ela está completamente aqui emaconhada, tá? Chapada. A vírgula não se justifica, pois separa sujeito e predicado. Que viagem é essa? Toda vírgula se justifica. A vírgula não se justifica, pois desloca o objeto direto antes da posição do sujeito. Não tem nada disso, o que teve foi a forma adverbial. Por isso que a nossa resposta foi a letra A. Tá bom? Então, foi aí a nossa resposta, a letra A. Todo mundo compreendeu, gente, direitinho, maravilha, certinho. Todo mundo está compreendendo direitinho aqui, né? Muito bom. Perfeito. Vamos agora à nossa questão de número 9. Olha só.
Essa daqui é chata. Eu achei a questão mais chata da prova, porque em outras bancas, essa questão ela não é desse jeito. Mas na banca, Instituto AOCP, veja o que ela diz. Em todos os excertos apresentados aqui, há o emprego de elipse. O que é elipse? É a retirada de um termo. Por que você retira um termo? Porque você deduz, preste atenção, você deduz pela estrutura que ele se encontra no trecho do excerto, que todo mundo vai saber do que se trata. Vamos colocar isso na prática para você compreender? Eu estou falando isso porque nas outras bancas a gente tem que ir ao texto e verificar o elemento de coesão que está lá. Por exemplo, quando eu digo assim, as fórmulas infantis, aí será que veio uma outra construção anteriormente no texto falando sobre fórmulas infantis? Mas aqui ele não quer isso, ele quer o que está no excerto. Olha aqui, em todos os excertos. Esqueça o verbo e foque apenas no excerto. Tá? Então, olha, foque apenas no excerto. Essa questão, eu tenho certeza que muita gente, ao fazer essa prova, deve ter errado, porque muita gente não entendeu o que é que a banca queria, tá? Muita gente não compreendeu isso. Então, vamos ver aqui agora. Presta atenção, acho que quando eu der... Eu vou começar pela letra E. Começar pela letra E, para vocês entenderem, tá? Olha, substâncias químicas para dar sabor, aroma, aumentar a durabilidade, etc., chamadas de aditivos alimentares. Será que aí eu tive o recurso coesivo de elipse? Tive. Teve, Heber? Elipse é retirada. Por que é retirada? Porque já está presente no excerto. Eu tive a elipse de que palavra? Substâncias químicas. Eu tive aqui, olha, a elipse de substâncias. Tive a elipse exatamente nesse trecho aqui. Só acertar aqui para você. Substâncias químicas. É como se eu dissesse, veja só, se eu não fizesse a elipse, ficaria assim, olha. Substâncias químicas para dar sabor, aroma, aumentar a durabilidade. Substâncias químicas chamadas de aditivos alimentares. Entenderam? Esse termo chamadas, ele está deixando claro que está fazendo uma referência a substâncias químicas. Então, para evitar a repetição de substâncias químicas, você não usa. Isso a gente chama de elipse, somente. Tá? Então, eu quero saber aqui de vocês se vocês compreenderam essa minha explicação aqui. Compreenderam a minha explicação aqui, hein? Oi, pode falar. Professor, me explica novamente essa questão do elipse, eu não entendi bem. Pronto. Elipse é quando você tem uma frase, uma palavra no texto, e depois, para evitar a repetição daquela mesma palavra, você não a põe. Mas todo mundo entende que ela equivaleria àquele termo que já foi citado. Novamente, letra E. Substâncias químicas para dar sabor, aroma, aumentar a durabilidade. Chamadas de aditivos alimentares. Esse termo chamadas, ele faz referência a quem? Substâncias químicas. É como se eu não usasse a elipse, ficaria assim. Substâncias químicas para dar sabor, aroma, aumentar a durabilidade. Substâncias químicas chamadas de aditivos alimentares. É isso que acontece. Tá bom? É isso Entendi, aí. professor. Obrigada. Entendeu? Maravilha. Então, veja aqui agora a letra D. Alimentos artificiais. Veja, vai ser a mesma coisa da letra E.
Alimentos artificiais substituídos do leite. Alimentos artificiais substituídos do leite materno. Indicados para recém-nascido. O que é indicado para recém-nascido? Alimentos artificiais. Então, houve uma elipse. É como se eu dissesse alimentos artificiais substituídos do leite maternos, alimentos artificiais indicados para recém-nascidos. Tá? Então, houve elipse aqui na letra E, houve elipse também na letra D. Tá? Ao avaliar marcas disponíveis, olha a primeira ocorrência qual foi? Vê que em algumas latas de quê? Das marcas disponíveis. Tá? Algumas latas das marcas disponíveis. Então, você tem aqui essa estrutura que está em elipse, ok? Então, aí está. Letra B. O IBFAM detectou problemas na oferta desses produtos. Desses produtos equivalem a IBFAM? Desses produtos equivale a problemas? Não. IBFAM é o órgão. Problemas, na verdade, outra coisa. E desses produtos, outra coisa. Então, aqui, não houve elipse. Não houve elipse por coesão. Não houve elipse. Então, por isso que a nossa resposta vai ser a letra B de bola. Tá bom? Não houve elipse. Ok, gente? E a letra A, as formas infantis e de segmento são desenvolvidas, ou seja, as fórmulas infantis e de segmento são fórmulas, tá vendo? Que houve elipse, desenvolvidas para suprir as necessidades nutricionais do bebê. É isso, gente. Então, é uma questão que ela é fácil, mas a banca deixa o candidato como se ele fosse assim, meu Deus, a banca quer o quê com isso? Basta você saber se foi evitada a repetição daquele elemento ali citado inicialmente. Perceba que eu estou colocando, perceba que na letra A nós temos formas infantis, na letra B eu tive IBFAM, na letra C eu tive marcas disponíveis, alimentos artificiais na D e substâncias químicas na letra E. Então, por conta disso, a nossa resposta ficou na letra B de bola. Pois não? Tem alguma forma de identificar essas elipses mais fácil? Porque é o seguinte, eu estava acompanhando o raciocínio, certo? Tanto na letra E quanto na letra D. Estava bem claro. Já na letra C e na letra A, eu fiquei completamente, assim, na dúvida, né? Aí, a letra B ficou claro também quando... Depois que o senhor explicou, lógico, né? Mas eu estava em dúvida nessas três. Pronto, Existe vamos lá. alguma malicinha, um jeitinho de identificar essas elipses mais... Existe. Sempre tem, né, amigo? Olha, as formas infantis de segmentos, elas são desenvolvidas. Vamos substituir por elas? Substituir pelo pronome. Quando eu digo elas, eu estou me referindo a fórmulas. Mas veio o termo elas aí? Não. As fórmulas infantis de segmento, elas são desenvolvidas. Perceba que não veio elas. Veja a letra C. Ao avaliar as marcas disponíveis, vê que em algumas latas das marcas disponíveis. Letra D. Alimentos artificiais substitutos do leite maternal, eles são indicados para recém-nascidos. Substâncias químicas para dar sabor, aroma, aumentar a durabilidade, elas são chamadas de aditivos alimentares. Todos, você percebe que ali caberá, antes do elemento referente, caberá um eles ou elas. Mas na letra B, não tem como você fazer isso. B. A IBFAM detectou problemas na oferta desses produtos. Não cabe um ela, não cabe um eles, não cabe, porque não tem um referente. Entendeste agora?
não tem um referente que já aconteceu no texto. E aí, clareou bem? Clareou direitinho? Hein, Luiz? Ah, sim. Sim, Maravilha. sim, sim. Pronto, maravilha. Tranquilo. Viu? Então, vamos aqui agora à questão número 10. Veja aqui a questão número 10, que é uma questão bem que a banca gosta de trabalhar, que é a questão que envolve fonética. Assinale a alternativa em que o número de fonemas e de letras não coincidem em cada uma das palavras. Olha só, vamos começar aqui. Letra A. A palavra valor, ela tem 5 letras. Porque quando você pronuncia a palavra valor, você pronuncia todas as letras, né? Tem gente que não pronuncia o R, mas isso aí é uma questão regional. Você diz, não, qual é o valor? Coloca como se fosse um circunflexo no O. Qual é o valor, moço? Mas é qual o valor? Tá? 5 letras e 5 sons na palavra valor. Nutricional. Nutricional, eu pronuncio o N, o U, o T, o R, o I, o C, o I, o O, o N, o A e o L. Nutricional. Então, eu tenho aqui 11 letras, 11 letras e 11 sons. 11 sons. Então, a letra A está fora. Letra B, aditivo. Aditivo, eu tenho 7 letras. Não é sílaba, não, viu, gente? Não confunda letra com sílaba. Não confunda som, fonema com sílaba também. Na palavra aditivo, você pronuncia o A, o D, o I, o T, o I, o V e o O. Então, temos 7 sons. Alimentar, eu tenho ali. Alimentar, eu tenho 9 letras, mas eu quero só chamar a atenção a vocês em relação ao som de alimentar. Quando você pronuncia a palavra alimentar, você pronuncia assim, ó. Alimentar. Você não tem aqui 9 sons. Você teve 8 sons. Por quê, Heber? Porque o N, você não pronuncia o N. Eu pronuncio sim, pronuncia não. Você diz, sabe como? Me. Ficou um som nasal. Você pronunciaria o N se você dissesse assim, alimenta, mas você não diz isso. Então, nós temos aqui 9 letras e 8 sons, que são 8 fonemas. Não é a letra B, porque ele quer que os dois estejam com o número de letras e fonemas que não coincidam. Então, não é a letra B. Letra C, produto. Na palavra produto, eu tenho 7 letras. E eu tenho 7 sons. Por que eu tenho 7 sons? Porque eu tenho aqui a pronúncia de todos eles. P-R-O-D-U-T. 7 sons. Ok? E químico. Químico, você tem aqui 7 letras. A banca gosta disso, tá, gente? Por isso que eu tive que colocar aqui. Na palavra químico, você pronuncia assim, olha. Você não pronuncia o U. Você pronuncia assim, ó. Químico. Então, o U não foi pronunciado porque isso é um dígrafo. Dígrafo é uma letra menos pronunciada. Então, você tem aqui 6 fonemas. 6 fonemas. Mas não é essa alternativa que a banca quer que os dois não coincidam. Letra D, fórmula infantil. Na fórmula infantil, eu tenho 7 letras. Olha lá.
7 letras, e eu pronuncio todas as letras. Fórmula, o R pronunciado. Então, eu tive 7 sons, 7 fonemas. Infantil, olha, o infantil eu tive 8 letras, mas você percebe que a ocorrência da letra N, você pronuncia assim. Infantil. Olha aí. Você pronuncia assim. Então, você tem 8 letras e 6 sons. Tá? Chamamos isso, gente, de dígrafo nasal vocálico. Ele vem normalmente com... O dígrafo nasal vocálico, ele vem com uma, um, uma vogal, mais um M ou um N seguido de consoante. Ó. Vogal, tá vendo ali o I? Tá. Vogal, ok? Mais o N, o M seguido de consoante. Tá ok? Então, INF, vogal, M ou N seguido de consoante. Tá? Agora veja o que acontece. Só pode ser a letra E. Não tem para onde correr. Só pode ser a letra E. Parece que tem gente chamando aqui. Aqui na aula para entrar. Tem. Só um minutinho, tá? Uma pessoa quis entrar agora. Vamos ver aqui. Olha, presta atenção. Embalagem semelhante. Eu acabei de dizer a você, quando você tiver vogal, M ou N e consoante, aquilo dali vai ser o quê? Um dígrafo vocálico. Então, você, na palavra embalagem, você tem aqui 9 letras. 9 letras. Só que em E, você tem um som só em E. Aí vai ficar E de embalagem. Aí você vai ter 8 sons, 8 fonemas. E semelhante, semelhante você tem 9 letras. E quando você pronuncia a palavra semelhante, você pronuncia assim, ó. Se, me. O LH é um dígrafo, que é o som de lh. Então, olha, é um som de lh. É um som só. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem, ó. ANT. ANT, o AN, vogal, mais N, mais uma consoante, o A e N, eles formam um som só. Olha, semelhante. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tive aqui. Peraí, semelhante não tem. Estou vendo aqui que semelhante não tem 9 letras, não. Tem 10 letras. 10 letras e 8 sons. Então, você percebeu que a letra E, ela é a única em que tem, não casa a quantidade de letras e fonemas. Resposta nossa, letra E. Tá bom? É isso. Não confundam quantidade de sons com quantidade de sílabas. Sons é o que você pronuncia. Tá bom, gente? Então, a nossa resposta aqui ficou sendo a letra E. Maravilha. Certinho. Perfeito. Maravilha. Posso, então, ir à nossa próxima situação, à nossa próxima resposta, próximo ato, ao nosso próximo ato. Vejamos. 11. Assinale a alternativa correta sobre a colocação do pronome oblíquo átomo em relação ao verbo. Olha, só lembrando que os pronomes oblíquos átomos são esses daqui, olha. Me, te, si, nos, vos, o,
os, a, as, lhe e lhes. Esses aqui são os pronomes átonos. Quando eles vêm antes de verbo, nós chamamos de próclise, tá? Antes de verbo, nós chamamos de próclise. Quando eles vierem após o verbo, nós vamos dizer que aconteceu a ênclise. Ênclise, tá bom? Ênclise é isso. E também tem a mesóclise quando ele vem no meio do verbo. Normalmente a banca não usa mesóclise. Ela usa normalmente, quer saber o porquê de ele estar ali. Olha, a próclise acontece normalmente quando algum item atrai aquele pronome átono para antes do verbo. Exemplo, itens como, uma coisa que eu sempre digo, o que sempre atrai o pronome para antes do verbo. Seja ele conjunção integrante, seja ele um pronome relativo. Advérbios sem vírgula atraem também pronomes átonos, gerando a próclise. Expressões com palavras de valor negativo atraem pronomes átonos, gerando a próclise. Pronomes em geral, desde que não sejam pronomes pessoais, desde que não sejam pronomes em geral, atraem pronomes átonos. Então, vamos ver o que acontece aqui. Eu tenho, olha, é importante incluir los. O que foi que aconteceu aqui? Ele veio após o verbo. Se ele veio após o verbo, nós temos aqui a próclise. Tivemos a próclise. Tá? Aí a banca quer saber por que aconteceu próclise aqui. Como o pronome oblíquo átono apresenta função de objeto direto, é importante que você saiba disso, tá? Incluir, quem inclui alguém. Então, o, a, os e as, eles, como complemento de verbo, eles serão sempre, aqui, olha, complementos de verbo serão sempre objetos diretos, tá? Objetos diretos. O lhe, como complemento de verbo, ele vai ser sempre objeto indireto, tá? Que fique claro isso para você. Maravilha? Perfeito. Agora vamos lá. Como o pronome oblíquo átono apresenta função de objeto indireto, não é indireto, ele é direto, tá? A função dele foi de objeto direto. Sua posição certa seria de próclise em relação ao verbo. Para ser de próclise, nós deveríamos ter, ó, pelo menos um pronome relativo antes desse pronome do verbo. Deveríamos ter pelo menos uma conjunção integrante. Se eu dissesse assim, é importante não. Se eu dissesse o não, é importante rapidamente, aí atrairia. Mas não houve nenhum termo aí atrativo. O fato de ser objeto não quer dizer que ele vai atrair. Em momento algum eu disse isso. Então a letra A está errada. Sua posição correta não seria de próclise. Ele está no lugarzinho certo, porque não houve termo atrativo. Letra B. Como o pronome oblíquo ato não apresenta função de objeto direto, acabei de dizer a vocês isso. O, a, os, as, como complemento de verbo, sempre serão objeto direto. E não há palavra atrativa, não tem. Não tem um advérbio, não tem pronomes, por exemplo, do tipo relativo, não tem pronomes indefinidos, não tem nada disso, não tem pronome interrogativo, não tem palavra de valor negativo, não tem conjunção integrante. Está vendo que depois temos aqui o quê? Importante. Importante é adjetivo. O adjetivo não atrai ninguém. Eu tenho aqui adjetivo. Adjetivo não é um termo que atrai. Tá? Então, aqui eu tenho a situação de adjetivo. Adjetivo, aqui está.
Tá? Então, funciona, não há palavra atrativa antes do verbo, está correta a sua posição de ênclise em relação ao verbo. Resposta à letra B. Perfeitamente. Como o tempo verbal é infinitivo, o pronome oblíquo átono deveria estar em posição de mesóclise. Gente, mesóclise só acontece com verbos no futuro, tá? Mesóclise só ocorre em verbos no futuro. Por exemplo, ajudá-lo-ei. É que verbo? Ajudarei. É futuro. Então, eu posso deixar o pronome no meio. Ajudá-lo-ei. Ninguém fala assim, né? Mas, de acordo com a norma culta, seria desse jeito. Ninguém vai dizer, ajudarei-o. Não, é ajudá-lo-ei. Tá? Como a inversão da oração subordinada, a posição correta do pronome oblíquo átono é de ênclise, em relação ao verbo. Nada a ver. Não tem nada a ver com inversão da oração. São aqueles elementos que eu falei até agora que acontecem isso. Letra E. Como a presença de palavra atrativa não tem palavra atrativa, tá? Então, a posição seria de próclise, não. Tá? Então, nossa resposta ficou sendo letra B de bola. Ok, meus queridos, estão compreendendo aí direitinho? Estão compreendendo? Tudo certinho? Professor, Maravilha. Pois não? professor, só tem que Pois não? retificar lá em cima que o senhor colocou próclise, só que é ênclise, lá em cima, lá Eita, na é observação. ênclise. Ai, maravilha, Porque se alguém for obrigado. pegar a riscada, vai embananar tudo. Eu falei uma coisa e escrevi outra, mas acontece muito isso, viu, gente? Eu falo uma coisa e escrevo outra. Então, aqui, muito obrigado, viu, querida? E vai ser ênclise e não próclise, tá? Eu coloquei próclise, mas é ênclise, por favor, porque ênclise é o pronome após o verbo. Eu expliquei isso direitinho aqui para você. Então, aqui, olha, ênclise. E agora a última questão de hoje, e eu já aproveito para me despedir de vocês, desejando uma excelente prova amanhã, desejando muito sucesso, tá? Na parte de redação, por favor, olhem para crianças atípicas, vejam conteúdos ligados a isso, tá? Se quiserem alguma técnica ligada a isso, eu fiz Professor, isso na aula, tá? Pois não. professor, eu queria que você desse uma rápida, e fosse no 5 e no 8 para mim. É possível? No 5 e no 8, nas questões 5 e 8, Sim. nas Sim. questões 5 e 8, só um minutinho, aqui, questão 5, 8. Ao contrário é locução adverbial. Por que locução adverbial? Porque ela está ligada ao verbo. Como tem mais de uma palavra, chamamos de locução. Tá? Porque tem ao contrário, duas palavras, chamamos de locução adverbial. Quando ela está antes do verbo, obrigatoriamente você vai isolar por vírgula. Tá bom? Então, por isso que a vírgula se justifica pelo emprego da locução adverbial deslocada. Deslocada é quando ela está antes do verbo. Tá? E a 5, a crase. Crase facultativa, quando você tiver pronomes possessivos femininos no singular, minha, tua, sua, nossa ou vossa, e antes deles houver um pedido de preposição a. Entendi já. Entendeu? Em relação a quê? Aí vai ser facultativo. Isso acontece também após a palavra até. Tá bom? É isso aí. Parece que outra pessoa queria tirar uma dúvida. Deixe-me ver se queria tirar uma dúvida ou foi impressão minha. Não, ninguém. Professor, você poderia me passar alguns conteúdos que podem. Nesta aula eu não vou poder passar por conta do tempo que foi estipulado para cada professor, tá?
Heber, na questão 7 tem uma preposição da antes de legislação. Deixe-me ver aqui. Em questão 7 tem uma preposição da antes de... Eu sei o que é que você está querendo dizer, mas eu deixei bem claro aqui uma coisa. Antes de legislação tem a preposição da, mas eu disse o quê? O que ele se refere exclusivamente à palavra legislação. É como se eu dissesse aqui o seguinte, olha, a organização fez novamente seu cumprimento anual do monitoramento anual do cumprimento da legislação. Ponto. A legislação visa, por isso que eu falei, e o que ele começa outra oração. Mesmo que legislação venha precedida de uma preposição, você não vai ler com a preposição, você vai ler sem a preposição, porque começa uma nova oração, tá? Por isso que eu bato sempre na tecla, o que começa uma nova oração, e você retomará apenas o nome que vem antes dele. Cadê? Mas a tua pergunta foi excelente. Ela fez essa pergunta, gente, sabe por quê? Porque eu sempre digo que não se inicia sujeito com preposição. Não foi isso, Sui? Não foi isso a sua pergunta? Porque você achou estranho ter o termo legislação ali, mas esse termo legislação, ele não pode, de jeito nenhum, ele não aparece, o de não aparece, porque o que retoma apenas o nome, e não a preposição. Tá? Vamos aqui. A última questão agora, o pessoal está querendo gabarito da última já, mas vamos lá. Olha, a última questão. Preste atenção aqui comigo. É uma questão que envolve, é bem completa ela e a banca adora. Assinale a alternativa que apresenta o excerto do texto 2, em que há duas inadequações, uma de concordância e outra de acentuação, ou seja, tem erro de acentuação e erro de concordância. Atuam de formas diferentes no organismo. Perfeito aqui, sem problema algum. Todos os alimentos possuem, concordando com alimentos, certíssimo, propriedades específicas, certíssimo também. Específicas concordando com quantidade, sem problema. A busca, que é o núcleo do sujeito, por saúde e bem-estar, está. O núcleo do sujeito é busca, tá, gente? Mesmo assim aqui, e bem-estar. Só se eu dissesse a busca por saúde e a busca por bem-estar estão. Mas tem a busca por saúde e bem-estar. É uma busca para duas coisas. Tá bom? Então, está certíssimo. Letra D. Cada vez mais as pessoas, preste atenção, as pessoas, olha, gente, a pessoa tem, a pessoa tem com, a pessoa tem sem acento, a pessoa tem ou a pessoa vem. E se eu puser no plural, as pessoas têm, tá? Isso vale para o verbo ter e para o verbo vir. Ou as pessoas vêm. Então, nós temos erro aqui de concordância verbal, porque aqui está no plural, e aqui está no singular, porque para resolver a concordância verbal, tá, a gente teria que colocar um acento aqui. Tá? Então, nós temos em uma única palavra, em um único verbo, dois erros. Um de acentuação e um de concordância. Nossa resposta, letra D de dado. O termo superalimento é empregado para designar os ingredientes que são ricos em nutrientes. Tudo certinho aqui em relação à concordância. Tá? Então, o erro, e também a situação. O erro foi na letra D de dado. Apenas aí. E eu deixo o meu grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu trago sempre uma coisa muito leve aqui para vocês. Eu quero que vocês tenham sucesso amanhã, que dê tudo muito, muito, muito certo para vocês, que tenham gostado aqui desse momentinho que eu passei com vocês aqui. Tá bom, gente?
Então, Deus abençoe muito a todos vocês. Não fiquem se cobrando tanto, tá? Porque você se cobra demais, eu tenho que passar nesse concurso, eu tenho que isso. Você não tem que nada. Você tem de fazer o que você estudou. Você deve fazer o que você estudou. Se não deu tempo, você vai se aprimorando para outras situações. Eu torço para que venha tudo o que você estudou. Tudo. Tá bom? Então, fica aí meu grande abraço para você e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá bom? Estou na torcida e se tiver para entrar com gabarito, com recurso contra o gabarito, eu o farei. Tá bom? Esperem, vocês estão nos grupos aí, esperem que eu farei isso aí para vocês. Não se preocupem, tá bom?